Você já ouviu falar de um imperador romano que dividiu a história entre escândalos, poder e tragédias? Esse é Nero, um dos governantes mais famosos, ou infames, do Império Romano. Amado por alguns, odiado por muitos, sua vida foi marcada por luxos, polêmicas e episódios que até hoje alimentam debates entre historiadores. Mas o que realmente sabemos sobre ele? O que é fato, o que é exagero e o que é pura invenção dos cronistas antigos? O início da vida e ascensão ao poder. Nero nasceu em 37 d.C., filho de Domícia Lepida e de Gneu Domício Aenobarbo. Ainda jovem, foi adotado por Cláudio, o imperador da época, graças à influência de sua mãe, Agripina, que tinha uma ambição implacável. Com apenas 16 anos, em 54 d.C., Nero se tornou imperador. Inicialmente, seu governo teve uma fase positiva. Ele reduziu impostos, mostrou interesse por artes e chegou a apoiar políticas mais populares, contrastando com a rigidez de Cláudio. O imperador artista. Ao contrário de outros líderes militares de Roma, Nero tinha uma paixão peculiar: a arte. Cantava, tocava lira e até se apresentava em competições teatrais. Para os romanos tradicionais, isso era motivo de escândalo. Afinal, um imperador deveria estar nos campos de batalha, não nos palcos. Mas Nero se via como alguém destinado a brilhar como artista. Esse aspecto excêntrico de sua personalidade já o colocava em conflito com a elite romana. Relacionamentos controversos. Aqui está a parte que mais desperta curiosidade. O relacionamento de Nero com sua mãe Agripina é talvez o mais notório da história romana. Inicialmente, Agripina exercia grande influência sobre Nero e sobre as decisões políticas, mas com o tempo, o imperador começou a se afastar da mãe. Cronistas antigos relatam que, em 59 d.C., Nero teria ordenado a morte de Agripina, embora os detalhes variem entre Suetônio e Tácito. Além disso, Nero teve 3 casamentos oficiais, com Otávia, Popeia Sabina e Estatília Messalina. Fontes antigas sugerem relacionamentos íntimos com pessoas próximas à corte, incluindo o jovem Esporo, que teria sido tratado por Nero como uma espécie de substituto de Popeia após sua morte. Esses relatos devem ser analisados com cautela, pois os cronistas antigos muitas vezes exageravam ou distorciam informações para sensacionalismo ou vingança política. A política familiar de Nero também incluía eliminações de rivais ou possíveis ameaças ao trono, como o meio-irmão britânico, que segundo relatos antigos, foi assassinado a mando de Nero. No contexto político romano, essas ações não eram incomuns, mas contribuíram para consolidar sua imagem de tirano. O grande incêndio de Roma e sua reputação. Em 64 d.C., Roma foi devastada por um incêndio que durou 6 dias e destruiu grande parte da cidade. Histórias famosas afirmam que Nero tocava lira enquanto Roma queimava, mas estudos modernos sugerem que isso é provavelmente um mito criado por inimigos políticos. Nero estava em Antium no início do incêndio e retornou rapidamente à cidade para coordenar esforços de socorro. Ele abriu jardins e palácios para abrigar os desabrigados, organizou alimentos e ajudou a reconstruir bairros. Apesar disso, para desviar críticas, Nero responsabilizou os cristãos pelo incêndio, dando início a uma das primeiras perseguições sistemáticas da história cristã. O episódio reforçou sua reputação como tirano, mas as evidências históricas mostram que sua participação direta no incêndio é extremamente duvidosa. Perseguição aos cristãos. Os cristãos, em sua maioria, eram cidadãos romanos comuns, mas sua fé e recusa em adorar os deuses romanos e o imperador como uma figura divina os colocavam em uma posição de desconfiança. No contexto religioso e político da Roma imperial, não seguir os rituais oficiais e não adorar os deuses do império era visto como uma ameaça à ordem social. Além disso, o cristianismo desafiava as estruturas tradicionais de poder e autoridade, pois pregava a igualdade diante de Deus, uma noção radical para uma sociedade hierárquica como Roma. A acusação de que os cristãos haviam causado o incêndio foi mais uma estratégia de Nero para desviar a atenção da sua própria falha em controlar a situação. Por serem uma minoria, com pouca influência política e social, os cristãos se tornaram alvos fáceis para o imperador, que procurava consolidar sua imagem diante de um povo cada vez mais desconfiado. A perseguição foi cruel e implacável. Não foi uma simples prisão em massa, mas uma série de atrocidades públicas para desmoralizar o movimento cristão e reforçar o poder de Nero. As formas de martírio dos cristãos incluíam crucificação. Alguns cristãos foram amarrados a estacas e crucificados,
servindo de exemplos vivos para a população. Queima viva. Outros cristãos foram queimados vivos como tochas humanas, para iluminar os jardins do imperador durante os seus banquetes. Este ato macabro é frequentemente retratado como uma das cenas mais horríveis dessa perseguição. Desgaste físico e psicológico. Alguns cristãos eram torturados em praça pública, forçados a caminhar sob flagelações até a morte. Lançamento aos animais. Alguns eram levados para arenas, onde eram devorados por animais selvagens, uma forma de entretenimento para a elite romana. A crueldade de Nero atingiu um pico, e os relatos de Suetônio e Tácito deixam claro o tamanho do sofrimento imposto a esses primeiros cristãos. O objetivo da perseguição não era apenas matar, mas envergonhar publicamente as vítimas e usar o sofrimento delas como um meio de controle social. Ao fazer isso, Nero procurava enfraquecer a moralidade do cristianismo e dar uma lição de poder absoluto. Legado cultural e obras públicas. Além dos escândalos, Nero deixou marcas culturais e arquitetônicas significativas. Ele patrocinou competições artísticas, construiu a Domus Aurea, um palácio luxuoso e inovador, e promoveu eventos públicos grandiosos. Planejou projetos de infraestrutura, como melhorias na cidade e propostas para canais, demonstrando visão administrativa. Essas realizações são frequentemente ofuscadas pelos relatos sensacionalistas, mas mostram que Nero tinha interesses variados e capacidade de ação no governo. A queda e a morte. Nos últimos anos, revoltas e conspirações cresceram em Roma. Em 68 d.C., Nero foi declarado inimigo público e perdeu o apoio do exército e da elite. Sem alternativas, cometeu suicídio, encerrando a dinastia Júlio-Claudiana. Suas últimas palavras teriam sido: "Que artista morre comigo", refletindo sua paixão pelas artes e sua visão de si mesmo como figura histórica e culturalmente relevante. A vida de Nero é um verdadeiro mistério, entre poder, escândalo e mito. Suas ações cruéis, mas também suas realizações culturais, mostram a complexidade de um imperador cercado de intrigas, desafios e interpretações ao longo da história. A história de Nero nos lembra que o passado é muitas vezes moldado por quem escreve, e que nem tudo é o que parece à primeira vista. Se você gostou deste vídeo, clique em inscrever-se no canal para não perder mais histórias fascinantes de mistério e história. E agora queremos saber de você: o que você acha de Nero? Um tirano cruel ou um imperador incompreendido? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo se achou interessante e compartilhe com seus amigos que gostam de histórias e mistérios.